Agora vai. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos já no terceiro trimestre de 2023. E o tema de hoje, queridos, é um tema muito importante para você, mulher, para você também, homem, para você, criança, para você que sofre abusos. O tema é relacionamentos abusivos. Artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2023, escrito por Lúcia Cerqueira. Mas antes de começarmos, vamos orar, vamos falar com Deus? Para tanto, nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para estar orando ao Senhor nesse instante. Olá, pastor. Irmã Paulina, graça e paz, muito Amém, boa noite. Paz, um abraço apertado aí, a paz do Senhor Jesus para todos que estão conosco nessa oportunidade. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Amém. Que todas as sortes de bênçãos da parte de Deus sejam derramadas em sua vida, em sua casa, e toda a prosperidade dos céus em todas as áreas alcance a sua família, as nossas famílias, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Pois é, irmã Paula, estamos de volta, né? Estivemos aqui no sábado passado, estivemos participando também, orando. Tá e todo hoje, bonito. Hoje é mais um motivo de alegria, né? Amanhã é Dia dos Pais, né? Nós contamos com a presença dos pais daqui da cidade de Almadina, não só da igreja, mas também os pais que são amigos do Evangelho, amigos da igreja, aqueles que puderem estar conosco na noite de amanhã para participarmos do culto ao Senhor, e também estaremos prestando uma homenagem para os pais aqui da cidade de Almadina. Mas Amém. Nós viemos aqui para fazermos uma oração, não é? O tema de hoje do estudo qual é, irmã Paula? Relacionamentos abusivos. É muito importante o assunto, o tema desta noite. Mais uma vez, não posso deixar de parabenizar a União Feminina Missionária Batista do Brasil, e também não posso deixar de reconhecer a relevância desse horário, desse estudo que é feito todos os sábados pela irmã Paulina Costa, tá? E graças a Deus já passaram aí dos 3 anos, e a cada semana um estudo diferente, mas um estudo muito especial. Já estamos aí já no terceiro trimestre de 2023, né? Então é muito importante você permanecer conosco, mas também eu gostaria de mandar um abraço e parabenizar a nossa MCM, né? Esteve em foco, encerramento muito maravilhoso, muito especial de sua Semana em Foco. Tivemos aí a irmã Ana, a presidente, conduzindo juntamente com as MCMs da igreja com excelência, uma programação maravilhosa e participativa. Glória a Pela Deus. manhã tivemos a mensagem com a irmã Paulina Costa. À noite nós contamos com a presença da irmã Girlécia do Nascimento, e foi um dia maravilhoso, tanto na parte matutina quanto na parte noturna, e nós sentimos o agir e o trabalhar de Deus. Portanto, que Deus continue abençoando esta união feminina, essa MCM aqui da Igreja Batista Cidade de Almadina, abençoando com todas as sortes de bênçãos celestiais. Parabéns mesmo a toda a diretoria da MCM, da Igreja Batista Cidade de Almadina, e que Deus abençoe grandemente a vida e o trabalhar de vocês para o reino de Deus. Mas vamos orar em nome de Jesus, nosso Deus, nosso glorioso Pai, soberano e eterno Senhor das nossas vidas, Criador de todas as coisas, dono do universo, maravilhoso. Em nome de Jesus, ó Deus eterno, nós suplicamos ao Senhor o perdão pelos pecados que temos cometido,
Senhor, pecados por pensamento, pecado por ações, pecado por palavras, pecados por omissão, pecados por comissão. Meu Senhor, em nome de Jesus, arranca de nós tudo aquilo que não te agrada e concede-nos o teu perdão. Ó Deus, nesta noite, mais uma noite em especial, onde neste horário, neste programa, meu Deus, a tua serva, a irmã Paulina Costa, estará apresentando da tua parte mais um estudo da tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, que o teu Santo Espírito conduza a tua serva para que tudo que ela venha fazer aqui, para que tudo que ela venha compartilhar, seja tão somente aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Amém. E que ela seja boca do Senhor neste momento para abençoar as nossas vidas. Deus abençoe amanhã o culto na Igreja Batista Sinai de Almadina, como também em todas as igrejas do Senhor, uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Amém. Em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra seja amanhã largamente anunciada, pregada, amém, proclamada na autoridade do nome de Jesus. E também, meu Senhor, possamos reconhecer o valor, homenageando aos pais, meu Senhor. Em nome de Jesus, coloca da tua sabedoria, do teu entendimento, na mente, no coração de cada pai, para que possa dirigir a sua família, cuidar dos seus filhos, da sua casa, esposa. Em nome de Jesus, Deus, obrigado por tudo, nos dê uma noite abençoada. No final de semana, no final de sábado, debaixo da tua graça. E amanhã, um domingo, começo de semana, conduzido, guardado e guiado pelo teu Santo Espírito. Essa é a oração que eu te faço. E eu sempre faço na autoridade do nome de Jesus, o nosso Salvador. Portanto, amém, irmã Paula, que esse estudo seja aplicado de forma extraordinária, amém, como a irmã amém, tem feito todos os sábados. Particularmente, eu me sinto no Senhor orgulhoso e sempre impactado, porque a irmã tem sido canal de bênçãos, não só para a minha vida, minha família, mas com certeza para tantas outras famílias. E tivemos esta semana novos inscritos, viu? Glória a Deus, glória novos a Deus, inscritos. Aleluia. Obrigada a você que se inscreveu. Se você não se inscreveu ainda, está achando que se inscreveu só porque assiste os vídeos, e se você não tiver inscrito, aproveita aí, faça a sua inscrição, tá? E compartilhe os vídeos, abençoe vidas, abençoe famílias, leve amém, a poderosa palavra de Deus para famílias, lares que estão nesse momento aguardando um canal de bênção, que pode muito bem ser você, para abençoar as vidas destas pessoas, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Irmã Paula, um grande abraço, linda, maravilhosa, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Amém, 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 né? Muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Olha, você que não se inscreveu ainda, vamos fazer como o pastor falou, se inscreva, né? Se inscreva. Se aparecer o nome aí debaixo da sua tela, inscreva-se em vermelho, aí é só você clicar no nome. Agora, se aparecer em cinza, não clica de novo, não, senão, porque você já está inscrito, e se você clicar, você vai acabar saindo do canal, tá certo? Então, relacionamentos abusivos. Olha, o tema é muito, muito pertinente mesmo, porque, queridos, nós somos seres relacionais. Eu costumo dizer muito isso aqui, que Deus nos fez seres relacionais, né? E como seres relacionais, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos relacionarmos para vivermos bem. Então, nós desejamos e viver e conviver bem com todos. A palavra de Deus nos diz que Deus, Ele tem planos para as nossas vidas, planos de nos fazer prosperar, de nos dar paz, de nos dar alegria, de nos dar felicidade. Mas muitas vezes, infelizmente, nem sempre nós conseguimos nos relacionar bem com o outro. E nem sempre esse relacionamento que tão almejado, esse relacionamento tão desejado e muitas vezes o anseio de nossas almas é um relacionamento benéfico, né? Essas coisas elas são, e a gente vai observar o seguinte. Eu até coloquei uma foto aí, o pastor colocou em caixa alta aí a foto. É bem interessante porque aí está um coração algemado
a perna, né? E aquela pessoa arrastando, né, aquele coração. E muitas vezes o nosso coração está assim, aprisionado por alguém e ficamos presos àquela pessoa, mesmo passando dificuldades, necessidades psicológicas, físicas, emocionais, e aí por aí vai, mas mesmo assim nos prendemos a essa pessoa de tal forma que não conseguimos nos libertar, né? Então, assim, a palavra de Deus nos diz que o plano de Deus para nós é perfeito, que é perfeito. Então é preciso nós nos lembrarmos que a nossa convivência com o outro, ela não passa, a autora fala aqui, ela não passa só por um lado. Eu costumo dizer que o relacionamento é como uma sociedade, né? Parafraseando a minha cunhada, em memória, né? Ela dizia muito isso, que o relacionamento, que o casamento é uma sociedade. E ambas as partes precisam investir. Em um relacionamento acontece o mesmo, é uma sociedade. Ambas as partes precisam investir nesse relacionamento para que esse relacionamento dê certo. Se há investimento só de uma parte, a tendência é o quê? Esse relacionamento fracassar, esse relacionamento falir, porque não houve investimento, não houve uma dedicação. Então, assim, uma relação, ela não perpassa só por um lado. Essa relação, ela perpassa por dois lados. As duas pessoas envolvidas na relação são responsáveis por esta relação, né? E a gente vai ver que quando essa relação ela passa a ser desagradável, ela passa também a nos fazer mal, a nos causar dificuldades, a nos trazer transtornos emocionais, transtornos psíquicos, transtornos físicos. E é um sinal, e quando isso acontece, queridos, é um sinal de que já chegou ao limite, né? Já chegou ao limite suportável, ao limite daquilo que você poderia suportar. Estamos no agosto, acho que é Lilás, se eu não estou enganada, né? Que é a campanha com relação contra o abuso à mulher, né? Desse abuso à mulher. E nós temos visto muitos relacionamentos assim, e que em nome do amor, uma pessoa mata outra, em nome do amor, uma pessoa bate em outra, em nome do amor, uma pessoa ofende a outra, e a gente tem visto isso se propagar de forma grandiosa em meio à sociedade, né? Em meio à sociedade. E o que é que tem acontecido? A autora nos diz assim, que muitas vezes nesse relacionamento, muitas vezes nós não conseguimos identificar comportamentos abusivos numa pessoa íntima. Pensamos que não sofremos violência, que se não sofremos violência física, então está tudo bem. E aí a autora fala, olha, não está nada bem. Todo comportamento abusivo causa danos psicológicos, emocionais de longo prazo. Quem fala isso é Cerqueira, né? Eu acabei esquecendo de colocar o nome aí da autora, mas é a autora do artigo, é Lúcia Cerqueira que escreve essa frase, e ela diz exatamente isso, que muitas vezes o relacionamento abusivo, ele começa de forma sutil, porque se a pessoa que nos agride, se essa pessoa que nos trata mal, nos ofende, se essa pessoa ela começa a nos tratar mal desde o primeiro momento, a nossa tendência é nos afastar, né? A falar a verdade é preciso, você não fica perto de alguém que trata você mal, que é grosseiro com você, que fala alta, né? Em voz alta. Então, assim, ele acontece de forma gradativa. Normalmente, esse relacionamento ele é abusivo, ele começa de forma sutil. E muitas vezes nós não conseguimos identificar esse relacionamento, essa forma abusiva de ser, porque nós não fomos agredidos fisicamente. Mas a agressão verbal, queridos, muitas vezes dói mais do que a agressão física. Porque a agressão física você trata na hora, mas a agressão verbal, ela machuca o coração.
ela danifica a alma, ela estraga o nosso emocional e muitas vezes nós ficamos com o coração partido, com o coração rachado. E nós precisamos ter esse cuidado, né? Nós, muitas vezes, esse relacionamento abusivo, de forma sutil, que muitas vezes o homem ou a mulher diz, olha, você é incapaz, né? Ou às vezes até um pai, uma mãe, um tio, um avô, você não presta para nada, você não dá para nada, você não presta, você é incapaz, você é feio e você é feia. E as pessoas crescem assim e passam anos sofrendo isso e acaba adoecendo a alma, o espírito e se vendo realmente de forma indigna, né? A pessoa se imagina indigno de receber afeto, de receber amor, de receber carinho. Então, com relacionamentos abusivos, sutis, né, muitas vezes não são identificadas, as vítimas, a autora fala aqui, elas se tornam mais isoladas e mais vulneráveis a transtornos como depressão, como ansiedade, como pensamentos suicidas, distúrbios do sono, abuso de drogas lícitas e ilícitas, sintomas físicos como dor crônica e aí por aí vai. Então, esse relacionamento abusivo que muitas vezes ocorre por parte dos pais, por parte do esposo, por parte do namorado, mas de forma sutil e gradativa acaba, como nós falamos, adoecendo a nossa alma. E nós somos suscetíveis, as pessoas se tornam mais suscetíveis a transtornos, né? Aos transtornos como depressão, ansiedade, pensamentos suicidas. A pessoa não se imagina digno. E eu costumo dizer, todo sábado eu falo isso, né? E a todo momento eu digo assim, a palavra de Deus tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. E nós precisamos entender o que é o amor, o que é o cuidado. Eu costumo dizer que quem ama, cuida. Quem ama se dedica. Quem ama tem todo um cuidado especial para que o seu ente amado, para que a pessoa amada, para que aquele ser amado venha a viver bem, a que não haja dano sobre a pessoa a qual nós amamos. Então, a palavra de Deus nos diz justamente isso em 1 Coríntios 13, né? Um texto muito conhecido e usado muito em casamentos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu ser para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, essas serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha a definição de amor. Olha a definição de amor, né? O amor é benigno, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não é arrogante, o amor, ele trata bem, não mal, ele não trata com leviandade. O amor, ele não se ensoberbece, né? O amor, ele cuida, quem ama cuida. O amor não suspeita mal do outro. O amor não se irrita, não folga com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. É isso que é a palavra de Deus
nos diz. Então, a definição de amor na Bíblia, queridos, ela é muito clara e às vezes nos sentimos dependentes do outro e achamos que a pessoa que nos machuca nos ama. Eu costumo dizer que quem ama, cuida. Se eu amo, eu tenho todo o cuidado, todo o zelo, toda a atenção. É isso que a palavra de Deus diz. Que o amor, olha, o amor, ele é tudo. E 1 Coríntios diz o seguinte, que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não adianta a pessoa te bater hoje e te entregar rosas amanhã. Ela precisa te dar rosa todos os dias, independente de lhe agredir. Ela não tem que lhe agredir para lhe dar um presente, para lhe dar um mimo. Ela precisa te dar um mimo todos os dias. Ela precisa demonstrar esse amor por ação, todos os dias, todos os instantes. E em Filipenses de 1 a 9, né? A palavra de Deus nos diz assim, de 1 a 9 não, né? Em Filipenses capítulo 1, versículo do 9 ao 11, a palavra de Deus diz assim: esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis no dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por amor de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então Paulo, falando ali aos filipenses, ele diz, olha, a minha oração, a oração que eu tenho por vocês, né, é que o amor de vocês aumente cada vez mais. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor ao outro, né, aumente cada vez mais. Que o amor de vocês cresça cada vez mais e que esse amor seja cheio e que vocês sejam cheios do fruto da justiça. Do fruto da justiça. E isso vem através de quê? Do Espírito Santo de Deus em nós. Então, pessoas abusivas, como nós falamos, nem sempre são óbvias. Se fosse, a gente não ia se envolver com ela nunca, né? Pelo contrário, elas sabem, as pessoas quando elas são abusivas, elas sabem exatamente como envolver o outro. Elas são dissimuladas. Elas sabem exatamente a forma de agir, de envolver, até que o coração da outra pessoa esteja preso, esteja ligado a ela. E aí começam os abusos, começam as agressões, começam os maus tratos. Eu já ouvi alguém dizer assim, acho que foi até alguém falando do pastor Carlos Duarte pregando, né? Ele dizendo assim que você quer saber como um homem trata uma mulher, veja como ele trata a sua mãe, né? E aí você vai saber, porque às vezes o homem trata a mãe mal e a mulher acha que a ela vai ser diferente, e não é, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de analisar a pessoa ao todo, eu até brinco com minha filha, falo assim, filhinha, hoje em dia a gente precisa fazer uma pesquisa em todas as áreas, né? A gente precisa fazer uma consulta no campo judicial para ver se não tem aí em instância federal, estadual ou municipal alguma causa, e precisamos ver o psíquico, porque o que a gente tem visto de agressões ao outro não é brincadeira. Isso muitas vezes não acontece nem só em relação ao homem à mulher, ou a mulher ser agredida, mas muitas vezes a própria mulher é agressora, né? Então a gente tem visto muito isso. Então esse relacionamento, essa pessoa que muitas vezes ela é uma pessoa abusiva, essa pessoa primeiro ela envolve o outro, ela faz com que o outro dependa dela. E é justamente sobre isso, né, sobre essas relações que nós estaremos refletindo nesta noite. Porque pode ser que você esteja se sentindo envergonhada, que você esteja com a baixa autoestima, com um sentimento de rejeição, de desamparo, e sempre desejando que a outra pessoa lhe dê atenção, porque parece que quanto mais a pessoa machuca, quanto mais a pessoa ofende, mais a outra se rasteja atrás de atenção, de migalhas. E Deus nos dá, queridos, um manancial, Deus nos dá o maná dos céus,
Nós não precisamos de migalhas. E precisamos entender que o amor, ele não é migalhas. O amor, ele dá por inteiro, ele se doa, né? Ele se dá ao outro. Um exemplo disso é o amor de Deus por nós, que Deus deu o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Amor. Por amor. Por amor, Deus deu a vida do seu próprio filho para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Então, o amor é isso, é se doar ao outro. E a autora diz aqui que a pessoa, ela acaba sendo, né, uma pessoa abusiva. Geralmente ela é mestre em manipulação. E não é fácil perceber essa manipulação. E só muitas vezes a pessoa só percebe quando ela já está envolvida, né? Na maioria das vezes, o manipulador fará com que a pessoa se sinta totalmente envolvida, a ponto de desconfiar de si mesma, a ponto de achar que ela é que está errada e não o outro, né? Então tem que ter todo esse cuidado. Então, seja na família, seja em uma relação conjugal, seja no trabalho, em amizades ou mesmo na igreja, infelizmente nós encontramos abusos, né, em relação ao outro. E no momento em que o abuso se torna evidente, a pessoa está totalmente emaranhada, ali presa, né, em uma teia de emoções, incluindo nessa teia de emoções o apego ao abusador. Então esse apego torna mais difícil a pessoa deixar o outro. Esse apego torna mais difícil a pessoa se distanciar da relação abusiva, o que leva a vítima a se tornar suscetível a tirar a sua própria vida, porque se acha um lixo, se acha um ninguém e se acha responsável pela situação que está passando. Então a autora faz uma pergunta para mim e para você: como identificar um relacionamento abusivo? E aí ela começa: como identificar esse relacionamento abusivo na família? Qualquer membro da família, ele pode reproduzir esse comportamento abusivo, né? Pais, avós, tios, irmãos podem sofrer ou podem ser causadores de sofrimento. Então, muitas vezes, pais e cuidadores costumam levar seus filhos e até mesmo a duvidarem de si mesmos, né? A gente vê aí muitos parentes, muitos familiares abusando de crianças, e essas crianças sendo abusadas, sendo molestadas enquanto crianças, e cresce naquela relação abusiva. Além do abuso físico, né, do abuso sexual, a gente tem visto o abuso verbal. A gente tem visto que muitas crianças, muitas famílias, muitas mulheres têm se sentido inferior, têm se sentido, como eu poderia dizer, não digna de amor, não digna de atenção, né? Porque muitos que deveriam cuidar, que deveriam zelar, que deveriam proteger, é aquele que acaba sendo o causador do dano, né? Então, para eles, ninguém mais, né, para o abusador, ninguém mais pode ter sucesso além deles. Colocam todo tipo de dificuldade em toda a relação dos seus, justamente para manter o controle de todas as coisas, o controle de tudo, e para que tudo permaneça do jeito que está, né? Para que a pessoa não progrida, não cresça. E a gente muitas vezes tem visto isso aí em muitas famílias. E como identificar esse relacionamento no trabalho? Frequentemente a pessoa se vê no trabalho impactando negativamente a sua vida. E constantemente essa insatisfação acaba fazendo o quê? Levando a pessoa a uma síndrome de burnout, né? Ou burnout, como muitos dizem. Então, assim, esse impacto negativo na vida da pessoa, ela traz uma constante insatisfação. E a pessoa acaba se sentindo uma farsa naquilo que está fazendo. Porque muitas vezes o chefe, muitas vezes o colega de trabalho acaba dizendo que a pessoa não está desempenhando um trabalho satisfatório. E isso é dito todos os dias. E as pessoas acabam se dedicando
cada vez mais ao trabalho em busca de um elogio, em busca de uma qualidade ali no seu trabalho, de alcançar um patamar de qualidade para o seu chefe, para a sua chefe, para o seu colega de trabalho, e aquele que está ali ao seu lado, né? Ele acaba usando o que você faz cada vez mais, você se empenha cada vez mais e cada vez mais você recebe, né, a negativa, você recebe palavras que colocam você lá embaixo, né? Olha, você não faz nada direito, tudo que você faz é errado, eu tenho que refazer tudo, não é assim. Então, às vezes a pessoa ali acaba sofrendo com isso. Isso quando não há também no próprio trabalho o abuso sexual, né? A mulher, ela acaba sofrendo muito isso, esse abuso, além do abuso psicológico de muitos chefes, muitas vezes sofrem também o abuso sexual e acabam ficando caladas porque necessitam do emprego, necessitam do trabalho. Então é preciso lembrar que a pessoa abusadora, ela é sempre sutil e manipuladora. Ela sabe exatamente manipular as situações ao seu favor. Não existem pessoas que distorcem completamente as palavras que você disse para que essas palavras se encaixem exatamente aquilo que ela quer? Então, a pessoa manipuladora, ela é capaz, né, de fazer justamente isso, de criar situações que levem você a duvidar da sua própria capacidade. E se você está percebendo, é isso que a autora diz aqui, ou sentindo algo assim em seu ambiente de trabalho, busque ajuda, né? Busque ajuda, não se cale, pois tudo isso pode acabar adoecendo você, desenvolvendo um estresse muito grande e você acaba chegando a uma síndrome como é a síndrome de burnout. E como identificar, né, esse relacionamento abusivo na amizade, né? Como identificar? Como é que eu posso identificar um relacionamento abusivo na amizade? A amizade é um presente de Deus. A Bíblia nos diz que há amigos mais chegados que irmãos, né? Como nós falamos, Deus nos fez seres o quê? Sociáveis. Deus nos fez seres para termos amizades, para nos relacionarmos. Deus nos fez seres relacionais. Então, quantas coisas boas nós podemos vivenciar em uma boa relação de amizade? Quantas coisas maravilhosas nós podemos compartilhar e vivenciar com uma amiga, com um amigo, né? Mas infelizmente, mesmo nessa relação que deveria ser gostosa, que deveria ser leve, que deveria ser prazerosa, nós podemos sofrer. Mesmo em uma relação de amizade, quando a outra pessoa não leva em consideração os seus sentimentos, aquilo que você pensa, os seus desejos, as suas percepções de vida, quando ela só pensa nela e só sabe, né, o que é bom para ela. São ela que escolhe os melhores programas, é ela que escolhe a melhor hora, é ela que determina o que vocês irão fazer ou não, né? E às vezes essa pessoa marca uma coisa com você para sair, por exemplo, e de repente desmarca e nem sequer avisa que desmarcou e você fica naquela dependência, né? Então, muitas vezes a pessoa não se dá nem o trabalho de saber o que você quer, o que é que você pensa, o que é que você acha. E muitas vezes estamos envolvidos em relacionamentos assim. E precisamos nos afastar, porque acabamos adoecendo. Tudo que machuca o nosso coração, tudo que nos faz duvidar de nós mesmos, da nossa capacidade, do nosso potencial, não agrada a Deus. Porque a Bíblia nos diz que Deus tem planos para nós de nos fazer prosperar. Olha, eu tenho planos de paz, de fazer vocês prosperarem, de fazer vocês crescerem. A Bíblia nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Então, quando nos relacionamos com alguém
que esse alguém não está nem aí para os nossos sentimentos, que se esquece de você, que se esquece de desmarcar programas, que esquece que tudo tem que ser girar em torno daquela pessoa com a qual você se relaciona. Então, é preciso que você observe com cuidado, porque isso pode ser indício, né, de uma amizade abusiva, de uma amizade prejudicial, uma amizade que acaba fazendo com que você dependa dela, que você se sinta inferior, que você se sinta incapaz de conseguir um amigo, de ter um amigo. A Bíblia nos diz que Deus é nosso amigo, nosso melhor amigo, aquele que está ao nosso lado a todo instante. Esse Deus que nos ama, esse Deus que tem um zelo todo especial para as nossas vidas, Ele quer só para a gente o bem. E quando identificar um relacionamento abusivo? No relacionamento amoroso. Como é gostoso amar e ser amada. Como é gostoso amar e ser amada. No relacionamento conjugal, é aquele que pode levar, né, o outro às alturas. E são tantas as emoções que nós vivenciamos nesse relacionamento com o outro, quando nós estamos amando, né? É tão gostoso, é tão bom, mas também muitas vezes esse relacionamento acaba entrando numa montanha russa. Um dia você está nos céus, no outro você está totalmente, né, se rastejando na terra. Então precisa ter cuidado quando o relacionamento se torna uma montanha russa. Muitas vezes, e infelizmente acontece isso, muitas pessoas acabam por acostumar-se a não viver bem. É isso que a autora fala aqui. Bem, justamente por desacreditar que fez uma escolha equivocada, que se entregou a uma pessoa doente em suas emoções, que investiu em um relacionamento manipulador, em um relacionamento destruidor de sonhos, de desejos, de expectativas de um futuro melhor e saudável. E isso acontece muitas vezes. A gente tem visto aí muitas mulheres que são espancadas e no outro dia, né, o marido, o namorado, leva flores e aí ela aceita, perdão, e aí ela vai e perdoa, aí ele faz de novo e ela perdoa, e ele faz de novo e ela perdoa. Há um abuso, né? E muitas vezes essa pessoa, ela não quer enxergar que ela está investindo em um relacionamento abusivo. Ela não quer enxergar, ela não quer perceber que ela entregou o seu coração a uma pessoa emocionalmente doente, a uma pessoa indigna de receber o seu amor, de receber o seu carinho. Nós dizemos que o relacionamento, ele precisa haver empenho de ambas as partes. E quando há investimento só de uma parte, a tendência é vir à falência, é vir a falir. Então, a autora fala aqui que isso acontece com um parceiro que sofre abuso, porque ele acaba desacreditando em si mesmo e se submete totalmente ao controle do outro. Totalmente ao controle do outro, né? Até para falar, muitas vezes a pessoa só fala se o outro permitir que fale. Quantas vezes a pessoa não já foi mandada calar a boca, né, diante de outras pessoas? Então, pontos a serem observados em uma pessoa manipuladora. O que é uma pessoa manipuladora? É aquela que manipula o seu coração ao seu favor, aquela que manipula a situação ao seu favor, né? Olha o exemplo que eu dei, que é um exemplo muito conhecido, é quando você diz uma coisa e a pessoa usa as suas palavras e diz novamente, né? E desdiz aquilo que você disse, né? Porque ela distorce completamente aquilo que você disse para se encaixar aos seus pensamentos, para se encaixar às suas vontades. Então, pontos a serem observados em uma pessoa manipuladora. Ela tenta manter o outro só para si. Ela acaba desencorajando o outro a passar tempo com outras pessoas, especialmente quando sente que as outras pessoas não gostam dele. Fala desrespeitosamente, tanto com você quanto com seus parentes e amigos, né?
Então, a pessoa manipuladora, ela tanto fala desrespeitosamente com você, como fala sobre seus parentes, sobre seus amigos e com os seus amigos. Trata você de forma diferente perto das pessoas, zomba de você, humilha você em particular e humilha também você muitas vezes na frente do outro. Tem histórico de não comparecer aos encontros. Pede favores que você não quer fazer ou que a incomodam. Pressionam você a fazer o que você não quer. Até mesmo, muitas vezes, na relação sexual, né? Num casamento ali, ou num namoro, acaba o outro abusando, né? Eu ouvi um relato de uma pessoa que dizia assim: eu fui estuprada várias vezes pelo meu marido, mas eu não sabia que era estupro, né? Então, assim, existe situações dessa que muitas vivem e se calam, né? E acabam adoecendo e tirando a própria vida porque não se acham dignas, não se acham merecedoras. Então a pessoa nunca está satisfeita, o manipulador nunca está satisfeito com você. Não importa o que você faça, não importa o que você sente, não importa quanto você faça. Então liga para você várias vezes ao dia para verificar onde você está, né? Aquela pessoa controladora que está ali a todo instante mandando mensagem, está onde? Fazendo o quê? Com quem? O tempo todo, né? Não tem pessoas assim que de meia hora manda mensagem para você querendo saber o que você está fazendo durante o dia? Então, quando acontece alguma coisa, essa pessoa ela acaba culpando você, né? Porque ela está sempre certa. Você que está errado, independente do que possa acontecer. É uma pessoa egocêntrica. Ela só pensa em si mesmo e só sabe fazer o que deseja. Intimida você quando está com raiva, né? Intimida você quando está com raiva. Questiona constantemente as suas decisões. Coloca em xeque constantemente as suas decisões. Olha, você deseja fazer uma coisa, mas será mesmo que você é capaz de fazer? Né? Não vai dar certo porque você não é capaz, você não está preparada e acaba levando, né, você a duvidar de si mesma. Então, esses são alguns indícios, é isso que a autora diz aqui, de que você pode estar vivenciando um relacionamento abusivo. Então, o mais importante é o quê? Prestar atenção em como você se sente em relação ao outro. Se o seu relacionamento com o outro, ele te faz sofrer, se o seu relacionamento com o outro te faz chorar, se o seu relacionamento com o outro faz com que você duvide da sua capacidade, duvide do seu valor. E a Bíblia nos diz que nós somos preciosos para Deus. Nós somos preciosos para Deus. Então, se o nosso relacionamento, seja ele familiar, conjugal, em amizade, ou mesmo na igreja, te faz duvidar de si mesma, te faz duvidar da sua capacidade, esse relacionamento você precisa observar de forma diferente, né? Você precisa ter mais atenção e observar os seus sentimentos. O que é que esse relacionamento causa no seu coração? Esse relacionamento te dá paz? Esse relacionamento te dá alegria? Porque o amor ele é benigno. O amor, a Bíblia nos diz que ele não se irrita, ele não arde em ciúmes. O amor é bondoso. O amor é bondoso. Então nós precisamos observar como nos sentimos em relação ao outro. E cada relacionamento é diferente, por isso cada um terá uma forma diferente de comportamento e de ações daqueles envolvidos no relacionamento, né? A autora colocou aqui alguns indícios de relacionamentos abusivos, mas cada relacionamento tem sua particularidade. E só você que está sofrendo abuso, só você que está sendo agredida, só você que está sendo manipulada é que sabe como você se sente e como essa pessoa faz isso em você. Então, o que a palavra de Deus nos aconselha, queridos, é ter mais confiança em nós mesmos. E a palavra de Deus nos dá forças. É isso que a Bíblia nos diz em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas um espírito de fortaleza, de amor e de moderação.
Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de ousadia, queridos. Deus nos deu espírito de ousadia, não de temor. Deus nos fez seres perfeitos, seres maravilhosos. O cuidado de Deus, o zelo de Deus para com a minha vida, para com a sua vida, é tremendo. E Deus, Ele nos dá esse espírito de ousadia. Deus é aquele que nos fortalece. Deus é um Deus de amor. Ele nos dá também esse amor. E Ele também nos dá um espírito de moderação, de sabermos dosar, de sabermos a quantidade certa, o tempo certo, o momento certo, a hora certa. Deus, Ele nos dá o discernimento do seu espírito. E isso, queridos, é muito importante. Então, ficar em um relacionamento abusivo, quanto mais se fica, é isso que a autora diz, mais a sua confiança e forças irão diminuir, mais isolada e enfraquecida você ficará, mais dependente estará do seu abusador e mais poder e mais controle ele terá sobre você. Então, acabar ou terminar um relacionamento nunca é fácil, nunca é fácil. Mas quanto mais cedo você sair de um relacionamento abusivo, melhor será. Então procure ajuda, peça a Deus para que esteja te ajudando e coloque pessoas confiáveis ao seu lado para que você possa compartilhar a situação que você está vivenciando e tenha certeza de que essas pessoas existem e estão dispostas a te ajudar. Deus sempre coloca alguém para nos ajudar. Então é importante salientar, é isso que a autora diz aqui, que também, é importante salientar também que, por causa do pecado, todos os nossos relacionamentos nos machucarão uma vez ou outra. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Mas nós pecamos contra o outro, nós muitas vezes pecamos contra Deus, mas também pecamos contra nós mesmos. Então nós precisamos ter sabedoria para discernir quando é pecado que se comete contra nós mesmos ou quando esse pecado ele já é um abuso, ele já se torna um abuso. Então, além de também podemos, a autora fala assim, além disso, nós também podemos ser uma pessoa abusiva em uma relação. Além de sofrer abuso, nós também podemos ser uma pessoa abusiva. É como eu falei, às vezes o abuso, na maioria das vezes, ele acontece com mulheres e crianças. Mas isso não quer dizer que um homem não possa sofrer um abuso por parte de uma mulher, porque às vezes a mulher também é abusiva. Às vezes a mulher é aquela que é arrogante, que é soberba, que humilha, que trata mal o seu esposo, seu namorado, que faz com que a pessoa que está ali ao seu lado seja dependente. Então, assim, muitas vezes isso ocorre também com relação à mulher. Por isso é importante nos colocarmos diante de Deus com um coração sincero. A Bíblia diz que um coração sincero e contrito é isso que agrada a Deus. Então, nós que estejamos, queridos, prontos para confessar os nossos pecados, nos arrepender, pedir perdão, não só a Deus, mas o outro, com sinceridade de coração. Quando nós fizermos algo que venha machucar, que venha a ofender o outro, porque às vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar, Às vezes nós fazemos coisas que não deveríamos fazer, que muitas vezes nós não queríamos mesmo. Então que sejamos sinceros e peçamos perdão a Deus e ao outro e não façamos disso uma rotina em nossas vidas, porque é muito fácil agredir o outro, é muito fácil tratar o outro mal e depois dizer me perdoe. Mas esse perdão, esse pedido de perdão, ele precisa vir do coração. Ele precisa vir também com arrependimento, com mudança de vida. É isso que arrependimento significa. Mudança de atitude, mudança de vida. Então, se não há uma mudança na pessoa que te agride constantemente e te pede perdão,
após a agressão, isso é abuso. Isso é abuso. E precisamos compreender e pedir a Deus discernimento para saber o que é abuso e o que não é. Quando nós estamos sendo abusados quando aquele relacionamento nos faz nos sentir incapazes, né? Precisamos pedir direção a Deus, sabedoria dos altos céus para lidar com essa situação. E aí, para guardar no coração, queridos, eu deixo para você o que está em 1 João 4,18. Nós falamos que Deus não nos dá espírito de quê? De temor, mas espírito de ousadia. E no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Se você está em uma relação em que você tem medo do outro, se você está em uma relação em que você não consegue dormir com medo do que o outro vai fazer à noite, se você está em uma relação em que você não pode ir na casa da vizinha porque tem medo do que o outro irá fazer, se você está em uma relação em que você sempre diz sim porque você não pode dizer não porque você tem medo do que o outro irá fazer, algo está errado. Algo está errado, porque no amor não há medo. No amor não há medo. Quando nós somos amadas, nós nos sentimos seguros, protegidos, guardados. Quando compreendemos o amor de Deus por nossas vidas, sabemos que Deus está no controle de tudo e que Ele nos protege, nos guarda e nos livra do mal. O mesmo acontece com relação ao outro, né? Em uma relação, nessa relação nós precisamos nos sentir seguros. Nessa relação nós precisamos nos sentir amados, valorizados, queridos. E quando não há isso, algo está errado, porque no amor não há medo. Não esqueça disso. 1 João 4,18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então nós vamos ver que as Escrituras Sagradas, queridos, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. A Palavra de Deus nos orienta, nos fortalece a vivermos uma vida melhor. E é na Palavra de Deus que nós vamos encontrar respostas para as situações que nós estamos vivenciando. E essas respostas nos auxiliarão a avaliar como estão os nossos relacionamentos. Então, medite na Palavra de Deus. Peça a Deus que te dê sabedoria para você viver de acordo com a sua palavra, com a Palavra de Deus. Então, nosso muito obrigado a você que nos assiste. Nosso muito obrigado a você que se inscreveu no canal. Realmente obrigada mesmo. Deus esteja abençoando a sua vida grandemente. A você que não se inscreveu, eu te peço que se inscreva, tá? A você que assistiu esse estudo, eu peço que você compartilhe com outras pessoas. Muitas vezes você não sabe que aquela pessoa está sendo alvo de um abuso. Então compartilhe, porque muitas vezes a pessoa que é abusada, a pessoa que é maltratada, ela coloca uma maquiagem, coloca um sorriso congelado no rosto e sai para trabalhar, sai de casa com um sorriso congelado e uma maquiagem no rosto. Mas só Deus sabe como está ferido aquele coração. Então compartilhe com outras pessoas, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus abençoe seus relacionamentos, tanto em familiar, quanto conjugal, quanto em amizades e também os seus relacionamentos no trabalho, que sejam relacionamentos saudáveis, dirigidos pelo Senhor. Um beijo e um cheiro no seu coração. Porque juntos em oração, queridos, nós somos mais fortes.